Advertência. Nos vídeos, não se pretende fazer apologia de nenhuma ideologia política ou religiosa. Todo o material visto neste canal é criado unicamente com fins de divulgação histórica e entretenimento. Eu tive uma mensagem enviada para a APTA e durante muito tempo para o cirurgião. Os Panzers formaram um ouriço, e eu dei a ordem ao sargento-mor mais antigo. Depois retornei ao posto de comando do regimento de infantaria. Obviamente, eu me sentia mal com a situação. Então me autorizaram a retirar os Panzers e transmitir a ordem pelo rádio imediatamente. Anteriormente, eu havia ligado para a divisão para reclamar da horrível estupidez de avançar com o grupo até o ponto em que eles estavam agora. Ao meio-dia do dia anterior, quando fiz as primeiras perguntas à divisão, parecia estranho que, contra sua prática habitual, eles não pudessem fornecer informações precisas. Agora eu sabia que eles não queriam fornecer porque, se eu descobrisse como era essa operação, definitivamente a teria cancelado. Estava proibido arriscar os Tigers, exceto para interromper um avanço russo ou fazer uma manobra para cobrir nossa própria retirada. Os Tigers eram insubstituíveis, pois naquele momento não havia mais reservas. Eu enviei a ordem codificada para meu grupo de combate recuar, e depois de confirmada, parti de motocicleta com esteira para encontrá-los em uma certa curva da estrada, onde continuava uma trilha através do campo aberto. A ordem havia sido confirmada há meia hora, e eles deveriam ter chegado em cerca de 20 minutos, mas ainda não ouvi nenhum som de motor, apenas fogo de metralhadora de vez em quando de uma parte da linha de frente, não muito longe dali. Estava desagradavelmente úmido e frio. Meus sapatos pareciam pedaços de argila com os quais mal conseguia andar. Esse barro e lama eram inimagináveis para alguém da cidade nos dias de hoje. Era nauseante. Depois de esperar uma hora, não pude mais controlar minha impaciência e dirigi para a frente para encontrá-los. Dirigi quilômetro após quilômetro, parando de vez em quando para escutar os Panzers. A situação era desconfortável, já que eu estava a apenas algumas centenas de metros das linhas russas. Fiquei feliz por ter trazido uma metralhadora comigo e a segurei mais perto. Se eu estivesse aqui sozinho com os russos, teria usado em mim mesmo. Continuei dirigindo e logo cheguei ao local onde havia encontrado o grupo de combate horas antes. Finalmente, eles apareceram à minha frente. A situação ficou clara imediatamente. 2 Panzers antiaéreos, que não eram particularmente adequados para viajar em terreno acidentado, ficaram irremediavelmente atolados em um terreno pantanoso revolto pelos Tigers, no esforço de liberá-los. Finalmente, todos os cavalos estavam enganchados. Os Panzers se prepararam para puxar. E chegou o grande momento quando ambos os Panzers enganchados se elevariam juntos. Ao receber a ordem, o Panzer antiaéreo de 24 toneladas avançou alguns centímetros e as esteiras dos Panzers de reboque giraram freneticamente, mas não conseguiram nada, pois não conseguiam encontrar aderência na lama e apenas afundavam ainda mais. Os 2 Panzers enganchados conseguiram escapar de ficar presos por um tris. Um som metálico, gritos, os motores se desligaram. E tudo ficou em silêncio. Um vislumbre de esperança desapareceu. Isso não ia funcionar. E tínhamos que tentar algo diferente. Embora estivesse próximo à desesperação, pouco a pouco eu estava voltando a ficar claro. Essa operação de recuperação não tinha sentido. Arriscar todos os meus Panzers para liberar 2 Panzers antiaéreos de um atoleiro não era justificável. Portanto, deixei instruções e preparei os Panzers antiaéreos para a autodestruição como medida de precaução e retornei ao posto de comando, chegando lá às 2 da manhã. Eles estavam ansiosamente esperando minha chegada, pois iriam recuar a linha de frente principal às 3 da manhã e também evacuar a vila onde o posto de comando estava agora. Meus Panzers não poderiam retornar a tempo para cumprir esse prazo. A divisão nos colocou nessa enrascada e agora teriam que lidar com as consequências. Eles não tinham outra opção senão adiar a retirada da linha de frente, na esperança de que eu pudesse liberar meus Panzers. Mas a divisão deveria ter completado a retirada ao amanhecer, assim como os Panzers. Isso significava que realmente tínhamos que nos apressar. Eu tomei um rápido conhaque com o oficial comandante do regimento de infantaria para me animar e depois parti novamente na motocicleta com esteira. A situação não havia mudado lá. Enquanto isso, outro Tiger havia ficado preso, embora os esforços subsequentes de recuperação tivessem tido sucesso. Fiquei feliz por ter perdido isso, pois meu estado nervoso atual não era o melhor. Nessa noite,
Amaldiçoei mais frequentemente do que o normal e me comportei como um condutor de escravos. Em tal situação, a calma não podia ser mantida. Era uma bênção que os russos pelo menos fossem pacíficos. Se eles tivessem suspeitado de como estávamos e fossem um pouco mais inteligentes, poderiam ter aniquilado todo o meu grupo de combate. Reconsiderei a situação e examinei as possibilidades de recuperação de todos os ângulos antes de chegar à conclusão de que não havia outra alternativa senão explodir os 2 Panzers antiaéreos. Um Panzer antiaéreo de 24 toneladas, um veículo móvel de artilharia com um canhão de 3,7 centímetros e um Panzer antiaéreo de 22 toneladas, um veículo blindado com um canhão quádruplo de 2 cm em uma torreta giratória. Eu me apresentei à divisão das SS e não causei uma boa impressão. Éramos provisoriamente a reserva divisional e nos mudamos para a aldeia. Liguei para Uptilon para informar sobre os eventos da noite. Começamos a manutenção mais minuciosa dos Panzers, com excelente apoio do chefe de equipe SPAD. Um pouco mais tarde, dirigi para Tylon e tomei café com o oficial comandante antes de voltar para dormir. Levei a Lieutenant Copper comigo, que havia sido devolvido à companhia como chefe de pelotão alguns dias antes. Nos dávamos muito bem juntos. Foi meio-dia de trabalho até que tudo necessário estivesse pronto. Ligamos telefones, obtivemos mapas da nova área de operações e lidamos com assuntos triviais. Depois, naturalmente, o Feldwebel Grohmann se apresentou e tivemos que redigir o relatório operacional e lidar com mais papelada. As coisas que incomodavam as pessoas na incursão eram frequentes, mas às vezes havia coisas importantes e tínhamos que manter a ordem. Também estávamos recebendo nossa correspondência militar novamente. Não aconteceu nada durante 4 dias. A fronteira parecia ter se acalmado. Chegou outra ordem de movimentação. Avancei com meus mensageiros para organizar a acomodação. Este lugar não era grande coisa. A fazenda tinha apenas um quarto aquecido e estava ocupado pelos bisavós, avós, mãe e filho da família. Não havia nada que pudesse ser feito a respeito. No final de novembro, não podíamos acampar ao ar livre e nos aconchegar para nos manter aquecidos. Graças a Deus, nossa estadia lá não foi longa. Por volta das 2 da manhã de 30 de novembro, um mensageiro chegou de Uptilum com uma ordem por escrito. A Vitalon estava se movendo para uma nova área de operações. Os veículos com esteira seriam carregados no trem em Watson Beck. Lightning Copper lideraria os elementos dos Panzers até lá e partiria imediatamente. Eu tive que informar pessoalmente o posto de comando de Uptilon, onde fui informado sobre a nova situação. Após suas grandes perdas nos combates a leste de Budapeste nos últimos 10 dias de novembro, os russos se reorganizaram e deslocaram o ponto de seu principal esforço de ataque para a ala sul de nosso grupo de exército sul. Eles cruzaram a fronteira romeno-húngara, protegida apenas por forças húngaras fracas. As forças húngaras caíram e nada impedia um rápido avanço russo em direção ao Lago Balaton. Em 1º de dezembro de 1944, as cabeças de ponte russas já haviam chegado a Donviver e Kapus Bar, a 80 quilômetros a oeste do Danúbio. Ao encurtar a linha de frente na área de Hotband, 2 divisões Panzer e uma divisão Panzer foram liberadas para se opor a essas unidades soviéticas. A 23ª Divisão Panzer já havia chegado à área ao sul do Lago Balaton no dia 26 de novembro e, com tropas motorizadas de reconhecimento, vigiava a área de Pexpex-Barat, Batasik e as estradas que levavam ao norte. A partir daí, a 23ª Divisão Panzer tinha como objetivo retardar o avanço soviético o máximo possível. A pesada Tylon 503 de Panzers agora estava subordinada à 23ª Divisão Panzer. Então recebemos nossas ordens de movimentação. Lightning Copper tinha seu trabalho, e eu me apresentei às 3 da manhã no posto de comando de Uptilon. Todos estavam dormindo lá, então usei um sofá para o mesmo propósito. Na manhã seguinte, discuti os planos com o oficial comandante e fui com Fromm para a nova área de operações para estabelecer contato e fazer consultas. Afinal, bem poderia ser minha tarefa levar o grupo de combate para lá. Nossa rota passava por Budapeste, onde tínhamos tempo para fazer uma parada no Hotel Hungária. Tínhamos um quarto com banheiro, que maravilha. À noite comemos no galé. Não tínhamos cupons de alimentos, mas os húngaros na mesa ao lado nos ajudaram. Desfrutei do ambiente e da amabilidade das pessoas que conhecemos, alguns conhecidos de tempos anteriores em Budapeste e outros camaradas de armas.
Sentamo-nos no bar durante horas no retorno ao Hotel Hungaria. Tomei um banho e depois desfrutei daquelas maravilhosas camas. Na manhã seguinte, 2 de dezembro de 1944, dirigi-me através de Starbuzje em direção a Prince Gally e a uma vila mais adiante. Encontrei que nossos veículos blindados já tinham chegado. Avaliei a situação geral. A divisão tinha um setor com quase 100 quilômetros de largura. Seria possível monitorá-lo e realizar ações de retardo. Era necessário estabelecer uma linha de defesa mais à frente, no Lago Balaton, onde o avanço russo deveria finalmente parar. Nesse momento, os russos avançavam de 20 a 30 quilômetros por dia, já que não havia nada que os detivesse. Depois fui à sede do corpo em busca de ordens. Cheguei a Siofok, uma encantadora estância balnear no Lago Balaton. Infelizmente, a estadia lá não foi tranquila, pois os tanques russos apareceram surpreendentemente nas proximidades e sua chegada era esperada a qualquer momento. Não se podia dizer que eles tinham conseguido um avanço, pois naquele momento não havia uma linha de frente coesa pela qual quebrar. Nossa defesa se limitava a manter pontos estrategicamente importantes pelo maior tempo possível para retardar o avanço russo. Em 3 de dezembro, os panzers da divisão de Long chegaram de trem e foram descarregados em Balaton-Khan. Eles foram conduzidos imediatamente a Simontonia, onde estava o posto de comando de Uptilum, na propriedade de um nobre húngaro. Conheci o barão, um aposto cavaleiro húngaro de idade avançada, que convidou os oficiais de Up the Long para jantar. Tornou-se uma noite inesquecível para mim. Nosso anfitrião e a baronesa nos receberam vestidos de noite. A mesa estava posta com fina porcelana, copos e velas. Um criado de luvas brancas nos serviu bebidas, e a senhora da casa nos convidou a sentar. Não recordo a sequência dos pratos, mas após o aperitivo, o barão fez um discurso que nos emocionou a todos, e brindamos a antiga Irmandade Germânica Húngara nas armas. Nossa conversa foi deliberadamente culta, e lembro que no final havia um bolo maravilhoso, semelhante ao Jaimesdotter, que é servido em casa. Justo quando estávamos prestes a tomar café, uma notícia nos atingiu como um raio do céu. O relatório de nossa patrulha de reconhecimento informou que os russos estavam se aproximando. Saí rapidamente e alertei meus panzers, enviando exploradores para não serem surpreendidos pelos russos, o que seria extremamente desfavorável. O oficial no comando enviou a patrulha de reconhecimento para investigar. Voltei e tomei meu café. O quartel-general de Uptalum estava se preparando para partir, e eles partiram naquela mesma noite. Fiquei com meu grupo de combate na vila. Nosso anfitrião estava determinado a proteger sua família. Ele ofereceu veículos de Uptalum e instou sua esposa e seus 2 filhos adolescentes a não ficarem lá sob nenhuma circunstância. Os veículos da propriedade foram carregados, e após a primeira confusão, tudo parecia estar em andamento com o cuidado devido. A minha missão agora era garantir a área por enquanto e manter contato com a 23ª Divisão Panzer, já que além dos meus panzers, não havia forças disponíveis para se opor a OS russos. Ao amanhecer, consegui ver a vila seguinte a cerca de 1.500 metros de distância das janelas do meu posto de comando. Os russos tinham chegado até lá. Durante a manhã, houve alguns tiroteios, e os tanques russos saíram do vilarejo, provavelmente em reconhecimento. Ao receber nosso fogo, recuaram. Por volta do meio-dia, fui informado para mover meu grupo de combate durante a noite. Ao mesmo tempo, notei no pátio que os veículos da propriedade, que haviam sido carregados na noite anterior, estavam sendo descarregados novamente. Fui procurar o barão, que declarou que fugir não tinha sentido. Ele não abandonaria sua propriedade. Seus 2 filhos adolescentes estavam indo a cavalo para parentes em Viena, com dinheiro e provisões. Pouco depois, os vi partindo. Ofereci ao barão 3 de meus veículos blindados de transporte para levar sua família a um lugar seguro, mas ele estava indeciso. Aumentei a pressão sobre ele para que partisse. Pude sentir a difícil luta interna que estava tendo. Foi uma situação dramática e profundamente comovente para mim. No final, ele decidiu ficar. Ele tinha a ilusão de se esconder em uma cabana de caça em sua floresta até depois dos primeiros dias da ocupação russa. Agora, não podia adiar mais a minha partida. Meus panzers tinham retornado do dever de vigilância e me pegaram. Após me despedir do barão e sua esposa nos porões de sua mansão, ele me deu seu cartão de visita
e escrevi meu endereço nele para que pudéssemos manter contato depois que tudo terminasse. Nunca descobri o que aconteceu com ele, ou se seus 2 filhos chegaram a Viena. Foi uma tristeza para mim não poder ajudar, mas eu não podia travar a guerra sozinho. Nos abraçamos e fui embora. Apresentei-me com meus panzers ao oficial no comando, a 15 quilômetros de distância, em seu posto de comando provisório, uma grande mansão cujos proprietários haviam fugido, deixando apenas um servo idoso para protegê-la. Ele nos recebeu com relutância. Internamente, a casa era moderna e luxuosa. Fiquei impressionado com o magnífico banheiro e o bar embutido perto da sala de estar. Infelizmente, o bar estava vazio, mas o aquecimento ainda funcionava. Havia água quente e tomei um glorioso banho. Que luxo e felicidade sentir-me limpo novamente. Usei um sabonete britânico com corda, mas esqueci de levá-lo comigo quando parti. Teria ficado muito mais tempo nessas acomodações se pudesse. Dirigi meus panzers em direção à posição designada pela companhia de infantaria. Eu não gostava nada da rota até lá. Em algumas partes era um lamaçal sem fundo e difícil para meus panzers passarem. A companhia de infantaria era composta por 21 homens que protegiam 2 quilômetros de frente, o que equivale ao comprimento de um campo de futebol. Eles estavam emocionados quando chegamos e agora eu me sentia seguro. Lançamos o ataque contra a vila ocupada pelo inimigo. Imediatamente, a companhia de infantaria enfrentou o inimigo a cerca de 2 quilômetros de distância. O ataque foi bem sucedido, e embora fôssemos apenas 3 tanques, foi suficiente. Neutralizamos 6 canhões antitanque, dos quais os russos abandonaram e recuaram. Eu retrocedi para posicionar os tigres entre as trincheiras da infantaria. A infantaria estava satisfeita. Estabeleci contato com Lightning Copper e sua metade do grupo de combate. O ataque não havia corrido tão bem lá. Um sargento-mor da Companhia 2 havia sido morto, e estávamos realmente deprimidos com isso. Fui a pé ao posto de comando do batalhão, onde eu tinha ordenado que trouxessem minha motocicleta rastreada, e dirigi de lá ao posto de comando do regimento para discutir a situação com o comandante do regimento. Depois disso, recebi ordens de partir a Zeitinhagá. Durante todo o dia, tive a sensação de que algo ia dar errado. Frequentemente tínhamos pressentimentos de desastre, e a maioria das vezes ele se concretizava. Com apenas 1 hora restante para voltar, não fazia sentido avançar novamente. Em vez disso, transmiti a ordem por rádio para ambas as metades do meu grupo de combate. Enquanto estava no quartel-general do regimento, meus 3 tanques eram comandados pelo Feldre, um veterano confiável. Ambas as metades deveriam chegar ao posto de comando do regimento agora. A infantaria deveria se retirar às 21 horas para formar uma nova linha, vários quilômetros atrás. Eu esperava meus tanques a qualquer momento. Depois das 6:30 da tarde, em seguida, chegou uma mensagem de rádio de Lightning Cooper. Enquanto 2 tigres estavam se movendo, eles ficaram presos em um pasto pantanoso, justo antes da autoestrada. Os trabalhos de recuperação estavam em andamento. Estava muito preocupado porque o local onde estava agora estava na linha principal da frente, a cerca de 100 metros das posições avançadas russas. Não havia infantaria disponível para proteção próxima, portanto, estávamos enfrentando uma operação de recuperação difícil. Depois de cerca de 30 minutos, chegou uma nova mensagem. Durante os trabalhos de recuperação, um terceiro tigre também tinha ficado preso. Como se isso não bastasse, Fel me informou por rádio que 2 dos seus 3 tanques também tinham ficado presos no pântano à beira da desesperação. 5 tanques presos juntos certamente terminariam em desastre. Após meia hora de nervosismo, Seidel informou que seus 2 tanques haviam sido liberados. Quando cheguei, fui com eles ao local onde os 3 tanques de Lightning Copper estavam presos. Anteriormente, eu tinha recebido a promessa do comandante do regimento de que a infantaria permaneceria em posição o tempo que fosse necessário para liberar esses tanques. Quando cheguei com Copper, encontrei a seguinte situação. A cerca de 30 metros à direita da autoestrada de Sir Fork, 3 tigres estavam afundados no pântano, quase sem esperança, na escuridão. O caminho era muito difícil de ver, e os tanques tinham parado a apenas alguns metros da autoestrada. Toda vez que os russos ouviam um motor, atiravam selvagemente naquela direção, e as balas assobiavam ao nosso redor, o que naturalmente tornava o trabalho de recuperação ainda mais difícil. Antes de ligar um motor, todos tinham que se abrigar,
já que os russos estavam disparando tudo o que tinham. Artilharia de curto alcance, morteiros, canhões antitanque, metralhadoras, qualquer coisa que tivessem. Estavam focados na autoestrada e atiravam às cegas. Enquanto isso, tínhamos que permanecer na parte sólida da autoestrada para realizar o trabalho de salvamento. Finalmente, após muito esforço, conseguimos libertar um Panzer e colocá-lo na autoestrada. De repente, houve uma chuva de fogo. Me abriguei atrás do Panzer. Uma explosão ensurdecedora, um impacto na autoestrada muito perto de mim, e fui atingido no ombro direito por trás. Meu braço direito ficou inerte. Dessa vez, fui gravemente ferido, com uma entrada e saída no braço superior que estava sangrando abundantemente. Fui atingido por trás. Então os russos devem ter se aproximado por trás de nós. Dei instruções a Lightning Copper, e quando um mensageiro passou perguntando quanto tempo mais levaria o trabalho de recuperação, voltei com ele, e um médico tratou o ferimento. Tive muita sorte de que fosse apenas um ferimento de tecido. Os ossos estavam intactos. Uma hora depois, estava no posto de comando da Apilum, e pouco depois, Lightning Copper também chegou para informar que não era possível recuperar o último Panzer, já que os russos tinham cercado o local e se aproximado dos Panzers de reboque. O último tigre preso teve que ser incendiado, mas fiquei contente que dos 5 que ficaram presos, tínhamos libertado 4. Durante muito tempo, isso me pareceu impossível. Na manhã seguinte, fui examinado pelo cirurgião da Apilum. O resultado foi minha admissão em um hospital militar. Ainda estava pensando se queria ou não ir, quando chegou o relatório alarmante às 10 horas da manhã de que os russos estavam prestes a ocupar Pulgard. O posto de comando recolheu tudo com grande elegância e pouco depois partimos para Stowe Bay. Declarei-me inapto para o serviço ao oficial no comando da Apilum e fui para o Trotz Banner. Lá, trabalhei na documentação pendente, como promoções e recomendações para condecorações. Feld Rebelborn havia caído, uma perda dolorosa para a companhia. Tive que escrever para sua esposa. Na manhã seguinte, fui ao hospital militar em Comaron, levando Jeffreterbola comigo, cujo ferimento continuava causando problemas. Passamos apenas uma noite em Comaron. Na manhã seguinte, fomos colocados em uma lista para um trem hospitalar. Mas isso não me convinha, já que queria estar perto da minha companhia. Portanto, retornei ao Trotz Banner, e a partir daí, na manhã seguinte, fui de carro para Viena. Levei Bola comigo, assim como meu motorista Glassel e o Oberfeld Groman. Tivemos 3 furos no caminho, e nos arredores de Viena, houve um longo atraso devido a um bombardeio aéreo. Primeiro, fui ver Leutnant Ferlinger, que estava sendo tratado como ferido leve e estava hospedado com a mãe em Viena. No dia seguinte, ele me levou a um hospital militar, onde Bola e eu recebemos um excelente tratamento, e eu podia me mover livremente com o braço em uma tipóia. Aproveitei os dias em Viena. Fui várias vezes a Hitzenberg para visitar minha madrinha, Irene Adamsama, que estava muito preocupada com o futuro quando os russos ocuparam. No meio de abril de 1945, ela e o tio Chander se suicidaram em 20 de dezembro. Bola e eu fomos liberados do hospital por nossa própria solicitação. Queríamos passar o Natal com a companhia. Ordenei que meu veículo viesse nos buscar e em 21 de dezembro retornamos. Nossas feridas ainda não estavam completamente curadas, mas as ignoramos. Eu tinha alojamento não muito longe de Papalota. Alojamentos muito agradáveis haviam sido preparados para mim lá na reitoria. Na manhã seguinte, dirigi-me ao posto de comando da Telunk em Brida para informar meu retorno ao serviço. Hartmann Fromm havia sido transferido para a escola de tanques para dar palestras sobre táticas e já havia deixado a companhia. Seu sucessor era Jackman Fondest Kerber. Ao me apresentar a ele com as palavras Leutnants em informando obedientemente de volta, ele me interrompeu e disse que eu tinha feito uma declaração falsa. Eu havia sido promovido a Overlaw em 1º de novembro de 1944. Imediatamente após isso, ele saiu para operações em Pulgard. Depois de falar com minha tripulação de Panzers, retornei ao Trotz para recuperar minhas energias por mais alguns dias, antes de montar novamente em um Tiger. Ao retornar, encontrei correspondências dos meus pais me esperando. Eles tinham sido evacuados para Blankets em 24 de novembro. Estrasburgo havia caído para os aliados, e desde então,
Hastad estava na linha de frente. Eu podia imaginar muito bem como deveria ser estar lá no Natal. A companhia me surpreendeu com uma árvore e presentes, entre outras coisas. Nosso sapateiro da companhia, um voluntário auxiliar russo, fez para mim uma bolsa Natasha com pedaços de couro. Um presente emocionante que ainda guardo. O espaçoso Fellweber Miller havia sacrificado 4 porcos gordos no trote e pendurado 500 salsichas em um defumador. Em cada movimentação subsequente, transportamos essas salsichas e o gado que a companhia mantinha para a nova base. Miller, padeiro e confeiteiro na vida civil, também havia assado biscoitos de Natal de vários tipos para toda a companhia, com e sem chocolate, com nozes ou recheio. Quase como o café Moritz em Hastad nos tempos de paz. Assim, cada homem da companhia recebeu um saco de papel com biscoitos e 3 salsichas. Eu queria passar a noite com minha tripulação de Panzers. Pensamos muito nisso, mas a situação frustrou nossos planos. Na noite anterior, a Apilum teve que se mudar para Ferienbad Shugo. Os russos haviam lançado um forte ataque e haviam conseguido avançar em Polgard. Antes da véspera de Ano Novo, nossos Panzers estavam no meio da batalha. À tarde, cheguei ao posto de comando da Apilum, levando um presente do nosso grupo, e depois comemorei o Natal com um grupo de reparos. Eu não pude ir adiante com meus Panzers. Naquela noite, a companhia perdeu outro Lightning Rambo, que teve que destruir seu Tiger depois de desativar 7 tanques inimigos. Pouco antes, ele foi privado de qualquer Tiger real. Foi uma triste perda. Estive na estrada até as 2 horas da manhã, tentando entregar pessoalmente os presentes da companhia e anunciar algumas promoções, incluindo a promoção de Fellweb a nosso magnífico portador da Cruz Alemã em ouro. Permaneci confiante até 31 de dezembro de 1944. Em várias ocasiões fui para a frente, mas o mais importante foi que tive tempo para minhas feridas cicatrizarem. Uma vez, me apresentei ao oficial no comando, solicitando permissão para voltar a montar meu Panzer, mas fui mandado de volta ao trote. No entanto, na noite de 31 de dezembro, finalmente chegaram ordens para eu retomar o comando do meu grupo de batalha. O frente havia recuado um pouco e meus Panzers estavam em Mor, famosa por seus bons vinhos e inúmeras tabernas. Agora, a Tailun estava subordinada à Brigada de Cavalaria 4, comandada pelo general Holmster. Eles tinham 2 regimentos montados. Sim, mesmo em 1945, os VMAC ainda os tinham. E um pesado com alguns terceiros Panzer e transportes blindados de pessoal. O oficial no comando era Red Mastercraft Denver, a quem eu estava diretamente responsável. Ele também estava em Mor com seu quartel-general. A véspera de Ano Novo em Mor estava longe de ser tranquila para os russos. Seu sistema de trincheiras estava nas colinas dos vinhedos, e eles podiam ver tudo o que acontecia em nosso ninho. Além de breves pausas quando recuperavam o fôlego, estávamos sob um fogo de artilharia ou morteiro quase incessante. O pior momento foi pouco antes da meia-noite, quando a cabana em que eu tinha estabelecido meu posto de comando tremia e balançava perigosamente. Meus homens preferiam passar a noite nos abrigos subterrâneos, onde era mais seguro. Embora não pudéssemos celebrar a véspera de Ano Novo como desejávamos, esperávamos que o Ano Novo trouxesse uma mudança de sorte no fronte. Na noite da véspera de Ano Novo, no Panzer com Lightning Rambo e um casal de outros leais da companhia, comemoramos na cabana com algumas garrafas. À meia-noite, me dirigi rapidamente ao posto de comando de Graf Lettenberg e brindamos ao Ano Novo. Transmiti um poema pelo rádio para a Tailun, e assim começou o ano de 1945 para nós. Eu pensava frequentemente na minha família, da qual não tinha recebido notícias recentemente. Nesse momento, recebi reforços de pessoal. Lightning Rubble, recém-chegado do treinamento de oficiais, foi nomeado líder do 3º pelotão em minha companhia. Essa posição estava vaga desde que o tenente Wagner havia sido ferido antes do curso de oficiais. Ruben tinha passado 2 anos em uma companhia e tinha um instrutor proeminente em Overfeld. Era sua aspiração voltar a uma companhia. Nós nos dávamos muito bem, mas ele sentia que não era bem-vindo na 3ª companhia. Devo dizer que não vi indícios disso, mas fiquei feliz em ter um homem tão capaz e experiente comigo. Continuamos amigos até hoje. O Ano Novo começou com um alarme logo cedo pela manhã. Os russos estavam exercendo forte pressão sobre os granadeiros nos vinhedos.
e saímos com elementos da brigada para um ataque de alívio à colina 128 fortemente fortificada, ao norte de Moore. Com esse ataque, causamos uma ótima impressão nos cavaleiros da cavalaria. O Rittmeister Graf Littenberg, com sua pesada Talon, e o regimento de cavalaria do escritor John Mackinson atacariam pelo sudeste, e nós, os King Tigers, pelo sul. Os dois grupos se encontrariam no alvo. No caminho, Mister se perdeu na neve. Uma colina parecia igual à outra. Onde estava a esta altura 128, lá uma força inimiga pesada em um cume, sem levar em conta o que poderia haver à minha esquerda ou direita, ataquei o cume. Os russos fugiram, deixando todas as suas armas e equipamentos para trás. Tínhamos encontrado a colina 128 e, portanto, os tigres haviam chegado conforme ordenado, a tempo e sem sofrer baixas. Quando a brigada de cavalaria chegou, tínhamos tudo sob controle. Um regimento completo de cavalaria montada atacando era uma imagem improvável. Minha cooperação com o Rittmeister Graf Plettenberg foi extremamente agradável. Sua pesada Uptalon era uma associação extraordinária. O corpo de oficiais era homogêneo, culto em maneiras, gestos e palavras, embora em ação estivesse muito fracamente armado e blindado. Em comparação conosco, pelo menos, era extremamente móvel. Eu desfrutei da distinção de ser um estrangeiro totalmente aceito em seu círculo. Realizamos ataques bem-sucedidos juntos. Vem à mente o brilhante ataque noturno a Arquipusta. Após um avanço de 10 quilômetros através das florestas das montanhas de Vertes, surpreendemos os russos de maneira tão total perto de Arquipusta que esta cidade ocupada pelo inimigo praticamente voltou a estar em nossas mãos. Lembro-me do meu ataque noturno em Yonjos. Sim, se tivesse tido tal apoio naquele momento, talvez tivesse tido sucesso. Entre nossas várias operações, muitas vezes estava com Graf Plettenberg. Lembro-me especialmente de uma noite de oficiais com pombos assados em seu círculo. A conversa era muito franca e aberta. Aprendi os antecedentes e detalhes do complô de 20 de julho, desconhecidos para mim até então. Nunca antes tinha experimentado uma conversa tão aberta e uma rejeição inequívoca ao nosso regime, particularmente ao Partido Nazista e a tudo o que estava relacionado a ele. Não era apenas crítica, mas uma oposição aberta. Senti que pertencia a este círculo. Plettenberg era um esplêndido oficial, assim como seu ajudante Graf OVF. Ele tinha sido completamente aceito neste círculo, considerado um deles, e havia participado dessas conversas perigosas. Isso me tocou profundamente e, em muitos aspectos, me libertou naquela noite. Plettenberg tentou me convencer a mudar para seu Uptalon para liderar uma nova companhia de panteras que estava sendo formada. Era muito tentador para mim permanecer neste mundo aristocrático atraente, mas significaria abandonar meus próprios homens, que tinham total confiança em mim. Minha decisão estava clara. Eu tinha que ficar com minha companhia e meu Uptalon, onde também tinha camaradas bons e corajosos que haviam passado pelo inferno comigo. Minha atribuição ao Uptalon pesado foi encerrada, e o pesado Panzer Uptalon 503, que na época tinha quase 20 tigres reais operacionais, foi enviado para combate sob o comando do oficial no comando, enquanto permanecíamos temporariamente com Plettenberg para cooperar. Uma importante ofensiva estava sendo planejada para um futuro próximo para evitar a ameaça da ocupação de Budapeste. Voltamos para Ferzsavatschogo, e dias muito difíceis de operações difíceis se seguiram, porque o inimigo era obstinado e o terreno era terrível. Alguns dias antes tinha nevado muito, mas agora havia lama e esta dominava o terreno. Eram planícies onduladas monótonas, com uma casa senhorial arruinada de vez em quando. Era difícil se orientar nesta região desolada, especialmente à noite, e tínhamos que nos mover principalmente à noite. Eu vivenciei muitas viagens noturnas desagradáveis na liderança da minha coluna. No entanto, sempre chegávamos ao nosso destino. Nossas ordens eram capturar Zamoli, uma cidade bem protegida em um barranco. O ataque foi difícil, os russos eram obstinados. Enfrentamos de frente uma bateria antitanque e fomos submetidos a um intenso fogo frontal e pelos flancos. O Panzer de Feldwebel Gardner recebeu um disparo lateral que o atravessou completamente. Aparentemente estávamos enfrentando tanques Stalin, os gigantes OS-2, armados com um canhão de 122 milímetros, capaz de penetrar 100 milímetros de blindagem a 2.000 metros. Gardner ficou gravemente ferido,
e morreu a caminho do posto de primeiros socorros principal. Ele tinha uma terrível ferida na coxa e sangrou até a morte. Outra perda terrível. Mais tarde, o ataque foi abandonado e recuamos consideravelmente. Passamos uma noite terrivelmente úmida e fria no Panzer. Tínhamos fome, estávamos congelados e exaustos. Todas as múltiplas tensões a que fomos submetidos desafiam a descrição. O pânico, os alarmes falsos, as más notícias sobre os panzers que estavam falhando ou encalhados, ou os russos que de repente avançavam, tudo isso afetava os nervos. No final, você já não tinha mais nervos e se surpreendia com o que ainda era capaz de fazer. Uma coisa estava clara. O grande ataque em uma frente ampla não teve o sucesso esperado no primeiro dia, já que os russos foram muito mais tenazes do que esperávamos. No dia seguinte, 8 de janeiro de 1945, podia-se sentir que os russos ainda mantinham a iniciativa. As ordens e contra-ordens se sucediam uma após a outra. Fomos ordenados a IR para a FA Maior, mas assim que chegamos nos disseram para voltar a Bobaia. Melhor, quando chegamos a Bobaia, a ordem chegou para retornar imediatamente a Jamaor, onde haviam aparecido 60 tanques inimigos, além de disparos de artilharia e morteiros. Tudo estava calmo lá. Na manhã seguinte, o alarme soou e tivemos que nos dirigir a Sipusta, onde destruímos 7 tanques inimigos. Uma tempestade de neve violenta também atingiu essa noite que passamos no Panzer. Estava frio, então tivemos que usar a lâmpada de solda para nos aquecer e todos sujamos nossos rostos. O ataque a Zamoli foi retomado em 11 de janeiro. Havia muito barro devido ao degelo. Saímos às 6 horas da manhã e o avanço estava programado para 6 horas e 40 minutos da manhã. Após uma breve preparação, nossa Tailun implantou 13 Tigres para a operação. Após um bombardeio de foguetes, enfrentamos uma posição de canhões antitanque de frente com minha companhia no flanco esquerdo. Primeiro, tivemos que cruzar a autopista mole, onde os russos estavam entrincheirados e decididos. Em seguida, tivemos que fazer uma curva de 90 graus com meu flanco esquerdo desprotegido. Embora o inimigo tivesse de das 10 às 12 canhões em posição à minha esquerda, o inimigo fugiu quando atacamos. Continuamos avançando e, em seguida, nosso Panzer recebeu um golpe forte, como descobri mais tarde, que atravessou completamente o compartimento do motor. Subi para outro Panzer. Agora, os Panzers da minha companhia estavam recebendo fortes impactos, junto com outros Panzers da Tailun. De acordo com as ordens, chegamos a uma colina de onde podíamos operar efetivamente contra Zamoli. Ao mesmo tempo, Graf Plettenberg havia levado sua pesada Talon a Samoli, onde foi gravemente ferido e perdeu uma perna. Seu ajudante, Graf Ovendorf, foi morto. A partir desta colina, o Feld destruiu 3 aviões de ligação russos que tentavam decolar de um prado perto de Zamoli. Eu desci para inspecionar os danos que meu Panzer havia sofrido e, em seguida, fui ao posto de comando, que não estava longe de mim. No caminho, capturei alguns russos aterrorizados que fingiam estar mortos em sua trincheira. Não tínhamos mais tempo a perder e continuamos avançando. Tivemos que ampliar a brecha, eliminando vários canhões antitanque. Depois chegamos a um vinhedo inclinado, além do qual não era possível ver, mas aparentemente caía abruptamente. Isso bloqueou nosso avanço e tomamos posições de segurança amplamente dispersas. Rejeitamos 2 ataques aéreos terrestres após sermos bombardeados, mas os russos haviam posicionado alguns canhões de assalto autopropulsados muito habilmente. Seus canhões de 152 milímetros eram perigosos para nós, pois poderiam penetrar nossa blindagem frontal com seus obuses. Não tínhamos detectado esses canhões quando, de repente, um Panzer da Companhia 1 explodiu em chamas, matando 3 homens e deixando os 2 sobreviventes gravemente queimados. Meia hora depois, o mesmo aconteceu com um segundo Panzer. Retrocedemos um pouco. Aparentemente, as tripulações desses canhões nos observavam de seu esconderijo. Quando viam um Panzer, saíam da cobertura, miravam e atiravam um projétil e depois voltavam a se esconder imediatamente. Isso nos privava da oportunidade de contra-atacar e eliminá-los. Nesse terreno sem cobertura, não conseguíamos encontrar uma ladeira reversa. Tínhamos que manter nossa colina a todo custo e protegê-la, pois somente assim poderíamos afetar a proteção do flanco de Zamoli. Apesar de algumas pequenas mudanças de posição, alguns metros para a frente, depois um pouco para a esquerda e depois para a direita,
Era inevitável que os tigres estivessem expostos no terreno, oferecendo um alvo fácil. Depois de mais meia hora, um terceiro Panzer à minha esquerda foi atingido, matando alguns da tripulação. Estávamos perdidos em como lidar com esses canhões de assalto, pois não tínhamos ideia de onde estavam. Parecia que meu Panzer seria o próximo, pois os russos estavam disparando sistematicamente da esquerda para a direita, em um Panzer após o outro. Mantive uma vigilância aguçada e concentrada. Mantenha a calma, disse a mim mesmo. Mas era uma situação terrível. A noite estava se aproximando e eu ansiava pela chegada da noite. De repente, vi um jato de fogo poderoso vindo da frente e fomos atingidos instantaneamente. Fomos lançados e de repente a luz do dia podia ser vista de dentro do Panzer. Tínhamos sido atingidos por um projétil que atravessou o compartimento do motor. O motor havia parado de funcionar. Gritei para abandonar e em 5 segundos toda a tripulação estava fora. Graças a Deus, todos conseguiram. Apenas o motorista ficou ferido. Depois de levá-lo pelo caminho até o posto de socorro, voltei para os Panzers. A escuridão nos protegia de mais perdas. Ainda tínhamos 3 Panzers em funcionamento no final do dia. A Companhia 1 teve 7 mortos, enquanto a Companhia 3 teve apenas um homem ferido. 2 Panzers foram perdas totais. Os tigres restantes, alguns dos quais sofreram danos graves, puderam ser recuperados e retirados para a retaguarda. Numa dessas manobras de reboque, o tenente Fongerlein, o adjunto da Apilum, ficou ferido. O dia trouxe grandes perdas para Alang. Apesar do sucesso em reconquistar Zamole, as perdas infligidas ao inimigo foram de 21 tanques e canhões de assalto autopropulsados, 20 canhões antitanque, 3 aviões e um lançador de foguetes múltiplo destruídos. Retornamos a Alcista na manhã seguinte. Conduzi com o comandante e cheguei ao posto de comando da AP Deilunge. Lá, recebi meu nomeamento como comandante da companhia. Até então, eu só havia sido líder da companhia. O nomeamento só foi possível graças à minha promoção a Overlow. Isso não mudou minhas responsabilidades, mas depois de um certo tempo como comandante, você poderia ser promovido a Howman. Nesse sentido, esse nomeamento foi um evento importante. Agora, eu tinha alguns dias para descansar. O cirurgião da Tailun tratou meu ferimento, que ainda não estava completamente curado, e cuidei dos Panzers da minha companhia, garantindo que saíssem da oficina o mais rápido possível. Nas semanas seguintes, operamos no Triângulo Ferhavas-Sorgo-Samuel, com o propósito de proteger os estreitos entre o Lago Balaton e o Lago Valência, principalmente atacando o inimigo onde ele tentava avançar. No entanto, Stielbaisenberg mudou de mãos várias vezes. Em 10 de fevereiro, Budapeste caiu. Os 2 esforços para aliviar Budapeste em ambos os lados do Lago Valência chegaram muito perto da capital húngara, mas no final, nossas forças não eram fortes o suficiente. Obtivemos bons resultados destruindo tanques russos, canhões de assalto e canhões antitanque. Nossas perdas permaneceram dentro de limites aceitáveis. Nesse período, a companhia não teve fatalidades. Se o número de tigres operacionais fosse grande, a Apilum seria liderada pelo comandante, e as 3 companhias pelos respectivos comandantes. Se o número diminuísse, eles seriam agrupados em um batalhão, liderado por um dos comandantes das 3 companhias. A liderança mudava a cada 7 dias, então se tudo corresse como planejado, depois de 7 dias de operações, eu teria um descanso. Claro, nem sempre funcionava assim, e às vezes eu tinha que passar mais tempo no campo. As tripulações dos Panzers frequentemente tinham períodos de descanso, pois quase todos os Panzers entravam na oficina de tempos em tempos para reparar danos de batalha ou defeitos técnicos. Depois, permaneciam com o Panzer. A situação geral da guerra agora nos causava uma grande preocupação em minha companhia. Tínhamos alguns silésios e prussianos orientais que estavam muito preocupados com suas famílias, uma vez que os russos cruzaram as fronteiras do Reino Leste. Alguns receberam notícias de que suas famílias haviam sido evacuadas, outros não receberam correspondência do campo por semanas. Essa incerteza era intolerável. Eu conhecia as circunstâncias familiares dos meus homens. Eles vinham a mim com seus problemas, mas nesses casos minhas mãos estavam atadas. Os homens casados sempre tinham preferência quando se tratava de concessão de licenças. Se recebessem notícias alegres ou tristes de casa, sempre havia licença especial, não importando como estivesse a situação conosco. Agora,
Isso estava acontecendo com muito mais frequência. Soldados tinham que receber licenças e recebiam notícias de que suas famílias haviam sido bombardeadas. Quando esses soldados voltavam para a companhia, era necessário ter um interesse especial por eles. Quanto mais trágicas se tornavam as circunstâncias em casa, mais a companhia se tornava um fator constante, uma espécie de família substituta para os homens. Aqui, um se sentia compreendido e apoiado por seus camaradas. O que nos contavam sobre a pátria geralmente não era bom. A guerra havia tomado conta de todos os aspectos da vida. As vozes mais altas eram aquelas que nunca haviam experimentado a linha de frente, e um ficaria feliz em estar de volta em casa com a turma. Também tinha preocupações. Não tinha recebido notícias de casa por várias semanas. Mas eu sabia que meus pais estavam em Rottenfels. Mas como realmente estava a situação? O que havia acontecido com meu irmão após o bombardeio de Dresden, do qual naturalmente tínhamos ouvido falar? Então, cada homem tinha sua própria cruz a carregar. Por ordens superiores, a Apelun foi renomeada como Up Apelun de Pentes Pesados Felder e Holler. Ao mesmo tempo, nos integramos ao Panzerkorps. Pensamos que isso era um absurdo. Preferíamos ser o 503, e dentro da unidade continuávamos nos referindo a nós mesmos assim. Agora, o 503 era uma Apelun de pesados da água em SS. Assim, por volta de 5 de fevereiro de 1945, rumores circulavam de que nos retiraríamos da frente, embora não soubéssemos para onde. Em 12 de fevereiro, os tigres começaram a se deslocar para Mor e chegamos ao Panzerkorps Felenale, que se preparava para desempenhar um papel principal na destruição da cabeça de ponte russa em terra. Aqui, nossa Apelun ficou subordinada à divisão de granadeiros do Raidmaster. Os primeiros transportes chegaram em 15 de fevereiro a Purgé e a Tailun foi instalada em Seus, pois não havia vagões ferroviários disponíveis suficientes. A terceira companhia teve que esperar até que os vagões vazios voltassem de Purge. Portanto, minha companhia não foi carregada até mais tarde. Aproveitei o tempo em Purge para experimentar seus maravilhosos vinhos. Visitamos os viticultores e logo pudemos distinguir os melhores vinhos das encostas do sul. Além disso, os russos haviam estabelecido uma importante cabeça de ponte sobre o Grande, um afluente do Danúbio, que representava uma ameaça constante para o frente alemão e para Viena. Para eliminá-lo, foi reunida uma força composta pelo nosso corpo Panzer, o Panzerkorps das SS e o Leibstandarte Adolf Hitler. O ataque deveria começar em 17 de fevereiro de 1945. A Apelun tinha 22 tigres em condições de batalha, mas apenas alguns da terceira companhia. O ataque começou bem, mas depois o tanque do comandante recebeu um impacto na lateral da torre. Como Altmann von Eiskerber teve que navegar por uma escotilha aberta. Como todos os comandantes de tanques, foi gravemente ferido na parte de trás da cabeça por um estilhaço de projétil. Heinrich Hermann assumiu o comando do ataque e o comandante foi levado em uma ambulância blindada para a retaguarda e depois tratado no hospital da Luftwaffe em Bratislava. Altmann Wegan, chefe da companhia de suprimentos e o líder da companhia mais antigo na Apelun, avançaram para assumir o comando. Eu não participei deste ataque, pois a maioria da terceira companhia não chegou a Purge a tempo. Agora, na manhã de 18 de fevereiro, eles estavam prontos e podiam participar do ataque. Deilunga avançou ao amanhecer ao longo da linha férrea em direção a Győr. Após 3 horas, a vila estava em nosso poder. Depois de atravessar fortes defesas de canhões antitanque e tanques na frente, a artilharia nos deu um apoio excepcional. Eles tinham seu observador avançado como o 6º homem em meu tanque. Portanto, eu poderia lhe dizer diretamente o que eu queria, e ele então transmitia isso para suas baterias como uma mensagem de rádio. A artilharia lançou fumaça sobre a vila, forçando os russos a abandonar suas posições defensivas. Após limpar a área, avançamos e logo nos deparamos com um campo minado. Para não perder tempo, desembarquei e desobstruí o caminho para os tanques, desativando minas de madeira e alcatrão, como havia sido ensinado em 1943 em Tolokanoye pelos pioneiros Overfeldman. Em meia hora, desativei 50 minas, e então prosseguimos sem sofrer danos. Alcançamos nosso primeiro objetivo intermediário e encontramos apenas resistência fraca. Enquanto isso, tínhamos avançado uma boa distância atrás das linhas russas. Agora, chegou uma nova ordem da divisão.
Após decifrá-la, no início pensamos que havia algum erro e pedimos repetição. No entanto, tínhamos um novo objetivo, a cerca de 20 quilômetros de onde estávamos, e estava escurecendo. Portanto, continuamos avançando, frequentemente fora das estradas, ocasionalmente encontrando tanques inimigos e abrindo fogo e avançando. A tarefa mais difícil foi navegar em uma noite completamente escura. Perto da meia-noite, chegamos a uma área pantanosa que nos causou dificuldades. A certa distância, vimos luzes brancas à esquerda, indicando a presença de tropas alemãs, e ouvimos o típico som dos motores dos tanques alemães. Após mais uma hora, conseguimos estabelecer contato direto com o Leibstandarte Adolf Hitler, que havia chegado aqui pelo norte com 40 a 50 tanques. No início, nos aproximamos deles, mas depois recebemos uma ordem da divisão para parar. Isso ocorreu na área de Musler. Altmann Wegan foi estabelecer contato com a divisão enquanto esperávamos com os tanques por várias horas. Nosso suprimento chegou às 4 da manhã com a tão esperada cozinha de campo. A comida estava fria, apenas o café estava quente. Por volta das 7 da manhã, cheguei a Cobal Cat, conforme ordenado, com os tanques. Aqui, Hausmann Wegan nos aguardava com novas ordens. Tínhamos que liberar 2 vilarejos, mas aparentemente os russos haviam descoberto a presença dos tigres e se retirado. Assim, cumprimos a missão sem encontrar resistência significativa. Teríamos gostado de ficar por um tempo, mas novas ordens nos obrigaram a continuar avançando. Desta vez, nosso avanço nos levou por terreno montanhoso. Foi uma tensão especialmente para os motoristas, que não haviam dormido por 28 horas. O sol primaveril compensava um pouco. À tarde chegamos ao nosso novo e aguardado objetivo, mas tivemos que realizar um ataque noturno imediatamente. Portanto, sem dormir, tínhamos um terreno difícil à nossa frente. Tivemos que atravessar muitas ravinas profundas e na escuridão, esperando contato com o inimigo a qualquer momento, o que tornava a situação ainda mais desagradável. Já tínhamos passado pelas linhas russas. Eles as haviam abandonado, o que me dava um sentimento incômodo. Após cruzar uma ravina muito difícil, chegamos a uma ampla planície elevada com uma inclinação ascendente. Só podíamos adivinhar nossa direção. Avançamos lentamente e logo ficou claro que nossas principais dificuldades não surgiriam até o amanhecer. Se chegássemos a descansar durante a noite, estaríamos completamente sozinhos e sem apoio após o amanhecer. Toda a área seria facilmente visível do terreno elevado na margem oposta do Grande, onde os russos estavam posicionados. Não poderíamos receber suprimentos ou reforços durante o dia, o que era motivo de preocupação. Mas isso era algo para pensar mais tarde, já que nosso avanço ainda estava em andamento e os russos estavam muito quietos para o nosso conforto. De repente, nos deparamos com minas colocadas à esquerda, direita e à frente de nós. Já estávamos dentro de um campo minado, cujos limites não podíamos determinar. Começamos os esforços para desativá-las, mas elas foram colocadas com cuidado e estavam completamente congeladas. Além disso, não tínhamos espaço para manobrar e finalmente tivemos que aceitar que chegamos a um beco sem saída. Trabalhamos freneticamente para trocar as seções danificadas da trilha, o que fez com que outras minas fossem ativadas no processo. Como não podíamos avançar pelo campo minado, nossa única opção era recuar. Agora estava começando a amanhecer. Era 20 de fevereiro de 1945, meu último dia de serviço ativo. Acabáramos de recuar até a ravina quando os russos nos atacaram com seus tanques ao amanhecer. Seu ataque foi habilidoso, mas no combate de tanques ainda éramos um pouco superiores a eles. No meio-dia, a situação se acalmou. O adjunto Wegan retornou ao posto de comando. Deixei 2 tanques de vigia à frente e recuei 2 quilômetros até uma pedreira para dar descanso às tripulações. Cada 2 horas, os 2 tanques à frente seriam substituídos, e eu me deitei na parte traseira do meu tanque, aproveitando o calor do motor abaixo e o sol acima. E acabei adormecendo. Um pouco mais tarde, a artilharia inimiga atirou bem naquele local, e estilhaços de projétil destruíram meu cotovelo esquerdo. Alguém me contou isso enquanto eu estava meio dormindo, e só recuperei completamente a consciência quando encontrei um cirurgião trabalhando em meu braço. Ele aplicou um curativo de emergência e me levou em um veículo blindado de volta ao posto de comando em Cover Cut, onde o Dr. Barr me examinou. Todos estavam muito preocupados comigo.
Lady Cope assumiu o comando da companhia e discuti com eles tudo o que precisava ser feito. Me deram uma dose de morfina, o que aliviou a dor. Declararam-me incapaz de continuar o serviço para o adjunto Vegan e fui levado à oficina, onde jantei com Overlord e Barkhausen. Então fui levado ao Trolls no Mercedes mais confortável do oficial de comando. Chegamos lá por volta da meia-noite e fui recebido por Felwell. O adjunto Miller cuidou bem de mim. Agradeço-lhe por todas as suas atenções. Fiquei grato pelo serviço médico atencioso, mas apesar de seus esforços, não pude evitar sentir que tinha chegado ao fim da minha carreira de combate ativo. Dormi bem aquela noite, graças à morfina. Na manhã seguinte, na sala de guarda, ditava algumas questões importantes que eu precisava lidar, incluindo promoções e outras questões. Convocava os companheiros Weber da companhia para me despedir deles. A companhia se formou, deixando aqueles homens em serviço ativo à frente, para que eu pudesse fazer um breve discurso de despedida, pois começava a me sentir fraco e meu curativo estava ensopado de sangue. Ao concluir, disse aos homens da minha companhia o que acreditava firmemente naquele momento. Em 3 meses estarei de volta com vocês. Em seguida, apertei a mão de cada um deles e fui levado de carro pelo oficial de comando ao Hospital da Luftwaffe em Pressburg. Até aqui, o vídeo de hoje. Lembre-se de se inscrever e deixar o seu like para continuarmos trazendo conteúdo para todos vocês. Até a próxima!